Capítulo 6. A imaginação, workshop da mente. A imaginação é literalmente o workshop onde são moldados todos os planos criados pelo homem. O impulso e o desejo adquirem forma e entram em ação através do auxílio da faculdade imaginativa da mente. Dizem que o homem é capaz de criar qualquer coisa que possa imaginar. Esse é o momento mais favorável de todos os tempos para o desenvolvimento da imaginação, pois vivemos em uma época de mudanças rápidas. Em todos os cantos é possível entrar em contato com estímulos que desenvolvem a imaginação. Através do auxílio da criatividade, a humanidade descobriu e aproveitou mais as forças da natureza durante os últimos 50 anos do que durante toda a história da civilização anterior a esse período. Conquistou-se o ar de forma tão plena que os pássaros não são páreos para os humanos em voo. O homem explorou o éter e fez com que este servisse como meio de comunicação instantânea com qualquer parte do mundo. Analisaram-se e verificaram-se as características do Sol a uma distância de milhões de quilômetros e determinou-se por meio do auxílio da imaginação os elementos que o compõem. Descobriu-se que o cérebro do ser humano é tanto uma estação transmissora quanto receptora para a vibração do pensamento, e agora estão em andamento estudos para fazer o uso prático dessa descoberta. Aumentou-se a velocidade da locomoção em tal proporção que hoje é possível viajar a uma velocidade de cerca de 1000 km por hora. Pode-se tomar café em Nova York e almoçar em São Francisco. A única limitação do ser humano está no desenvolvimento e uso da sua imaginação. Ainda não foi atingido o ápice do desenvolvimento no uso da capacidade imaginativa do homem. Descobriu-se apenas que as pessoas têm imaginação e que começaram a usá-la de uma forma muito elementar. Duas formas de imaginação. A faculdade imaginativa funciona de duas formas. Uma delas é conhecida como a imaginação sintética e a outra como imaginação criativa. A imaginação sintética, por meio dessa faculdade, podem se organizar antigos conceitos, ideias ou planos através de novas combinações. Essa faculdade não cria nada e funciona apenas com um material abastecido pela experiência, pela educação e pela observação. É a faculdade mais utilizada pelo inventor, com exceção do gênio, que recorre à imaginação criativa quando não consegue solucionar algum problema por meio da imaginação sintética. Imaginação criativa. Por meio da imaginação criativa, a mente finita da humanidade mantém uma comunicação direta com a inteligência infinita. É por meio dessa faculdade que são recebidos palpites e inspirações, e por onde todas as ideias básicas ou novas são desenvolvidas. É através dessa faculdade que são recebidas as vibrações do pensamento dos outros, e também por onde um indivíduo pode entrar em sintonia ou se comunicar com o subconsciente dos outros. A imaginação criativa opera automaticamente na maneira descrita nas páginas a seguir. Porém, essa faculdade funciona apenas quando a mente consciente vibra a uma velocidade extremamente rápida. Por exemplo, quando a mente consciente é estimulada pela emoção de um forte desejo. A faculdade criativa se torna mais alerta, mais receptiva às vibrações das fontes mencionadas na proporção em que ocorre o seu desenvolvimento pelo uso. Essa afirmação é significativa. Pondere sobre isso antes de seguir em frente. Ao seguir esses princípios, é preciso ter em mente que a história total de como se pode converter o desejo em dinheiro não pode ser dita em uma afirmação somente.
A história estará completa apenas quando todos os princípios forem dominados, assimilados e colocados em prática. Os grandes líderes de negócios, da indústria, da área financeira e os grandes artistas, músicos, poetas e escritores tornaram-se personalidades importantes porque desenvolveram a faculdade da imaginação criativa. Tanto as faculdades da imaginação sintéticas quanto as criativas se tornam mais alertas com o uso, assim como qualquer músculo ou órgão do corpo se desenvolve pelo uso. O desejo é apenas um pensamento, um impulso. É nebuloso e efêmero. É abstrato e não tem nenhum valor, até que seja transformado em sua contraparte física. Embora a imaginação sintética seja usada com mais frequência, no processo de transformação do impulso do desejo em dinheiro, deve-se ter em mente que pode haver circunstâncias que exijam o uso da imaginação criativa também. A faculdade imaginativa é capaz de tornar-se fraca pela falta de atividade. Entretanto, pode ser reativada e tornar-se alerta através do uso. Essa faculdade não morre, mas pode ficar inativa por falta de uso. Concentre a atenção, por enquanto, no desenvolvimento da imaginação sintética, pois essa é a faculdade mais frequentemente usada no processo para converter desejo em dinheiro. A transformação do impulso intangível do desejo na realidade tangível do dinheiro requer o uso de um ou mais de um plano. Esses planos devem ser formados com o auxílio da imaginação e, principalmente, com a faculdade da imaginação sintética. Leia o livro inteiro e depois volte para esse capítulo, começando imediatamente a colocar a sua imaginação para funcionar na elaboração de um plano ou planos para a transformação do desejo em dinheiro. Foram dadas as instruções detalhadas para a elaboração de planos em quase todos os capítulos. Execute as instruções que melhor se adaptem às suas necessidades. Coloque o plano por escrito no papel, caso ainda não tenha feito. Ao acabar de redigi-lo, o desejo intangível terá recebido definitivamente uma forma concreta. Leia a frase anterior mais uma vez. Leia em voz alta, bem devagar. E enquanto faz isso, lembre-se de que, a partir do momento em que organizar a declaração do desejo e fizer um plano para sua realização por escrito, esse terá sido realmente o primeiro de uma série de passos que permitirá que o pensamento se converta em sua contraparte física. A terra em que vivem os homens e todos os outros objetos materiais é o resultado de mudanças evolutivas, através das quais pedaços microscópicos de matéria foram organizados e dispostos de uma forma ordenada. Além disso, e essa declaração é de extrema importância, nessa Terra, cada uma das bilhões de células individuais do corpo humano e cada átomo de matéria começaram como uma forma intangível de energia. O desejo é um impulso do pensamento. Os impulsos de pensamento são formas de energia. Quando você dá início ao impulso de pensamento, no caso, um desejo de acumular dinheiro, significa que está fazendo uso dos mesmos materiais que a natureza usou na criação desse planeta, incluindo-se o corpo e o cérebro em que funcionam os impulsos de pensamento. Até onde a ciência foi capaz de determinar, o universo inteiro é composto por apenas dois elementos, matéria e energia. Por meio da combinação da energia com a matéria, criou-se tudo o que é perceptível, incluindo a humanidade.
Agora é o momento de se empenhar na tarefa de tirar proveito dos métodos da natureza. O indivíduo, ao se esforçar para converter o desejo em seu equivalente físico e monetário, está, com sinceridade e de modo fervoroso, é o que se espera, tentando se adaptar às leis da natureza. Todos os indivíduos são capazes de fazer isso. Já foi feito antes. É possível construir uma fortuna com o auxílio de leis que são imutáveis. Primeiro, porém, é preciso ter familiaridade com essas leis e aprender a usá-las. O autor espera revelar o segredo do acúmulo de grandes fortunas por meio da repetição e da descrição desses princípios sob todos os ângulos possíveis. Por estranho e paradoxal que possa parecer, o segredo não é um segredo. A própria natureza divulga o segredo na terra em que vivem os homens, nas estrelas, nos planetas que não se consegue visualizar a olho nu, nos elementos acima e em torno de todos os seres humanos, em cada folha de grama e em toda forma de vida. A natureza divulga esse segredo. Biologicamente falando, através da conversão de uma célula minúscula, tão pequena, que pode ser perdida na ponta de um alfinete, em um ser humano que agora lê essa linha. A conversão do desejo em seu equivalente físico não é mais milagrosa, com certeza. Obrigada por estar comigo até aqui, obrigada por estar aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, convido a se inscrever agora, acionar esse sininho das notificações para que você possa receber os conteúdos aí assim que eles forem postados. E obrigada por me acompanhar nessa série magnífica dos segredos que vão mudar sua vida. Até o próximo capítulo.